Olá, eu sou Gervásio Norato, do canal Gervásio Norato, e vamos fazer mais um vídeo vamos falar sobre o Evangelho da Ressurreição, que deu-se início lá em Israel e que teria fim nos confins da terra. Confins da terra esse que é a América do Sul. Então vamos falar sobre esse Evangelho da Ressurreição, que um dia começou lá em Israel e que um dia ia ter fim, ia ter as portas fechadas para dar-se início a outro reino, reino esse que daí sim não iria se acabar mais. Pois bem, o Evangelho da Ressurreição, como eu já disse, ele tem a sua própria cultura. Mas no começo do Evangelho, muitas ou algumas questões foram aceitas dentro do Evangelho para acrescentar mais a sua cultura. Estou dizendo isso porque vocês sabem que foi escrito 7 cartas a 7 igrejas. Isso nos mostra que não há uma só maneira que o Evangelho seria aceito por Jesus pós ele sair de cena. Quais são as maneiras? Nós vemos dentro do Evangelho que alguns fazem, já desde o início, questão de que teria um dia para se adorar ao Senhor. Isso foi aceito e, como naquele tempo, o sábado é que era esse dia, ele foi aceito. Outros não concordavam com isso e diziam que o sábado não fazia mais importância. E o Evangelho, desde que ele fosse anunciado como Jesus, o Salvador, Jesus, o crucificado, não teria importância nenhuma se alguém guardasse um sábado ou ficasse descansando ou não guardasse. Outros faziam questão de que pela ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, que sim, esse dia é que era para ser celebrado. E assim foi. E isso também foi permitido. Outros não concordavam com o primeiro dia da semana, ou o último, no caso, o sábado, e entendiam que era necessário e que podia trabalhar todos os dias. E assim também foi, desde que esse Evangelho tinha como prioridade anunciar a vida eterna. Outros
entendiam que dízimos e ofertas eram necessários, pois como que um grupo iriam sobreviver sem ter algumas receitas, também junto aos apóstolos. Isso foi aceito. Outros entendiam que não tinha mais dízimo, e sim só oferta, ou às vezes nem oferta. E isso também foi aceito. Outros entendiam que dentro do Evangelho seriam necessário acrescentar a mãe de Jesus para mostrar de onde ele veio. Outros entendiam que se colocar a mãe de Jesus como personagem do Evangelho, dariam-se a entender que acrescentaria idolatria. E assim foi, desde que o Evangelho tivesse a função de anunciar Jesus como Salvador, como Cristo crucificado. Isso não faria importância dentro do Evangelho. E por isso que nós vimos 7 cartas. A cada igreja era uma maneira de que se adoravam a Deus. Isso partiu dos apóstolos e não foi impedido. E permitiram que essas coisas acontecessem até os dias de hoje, que são as maneiras a qual os cristãos adoram a Deus por intermédio de Jesus. Uns dando dízimo, outros não. Uns tendo Maria como personagem, outros não. Uns guardando o sábado ou descansando o sábado, outros não. Uns descansando aos domingos, celebrando ao domingo como o dia da ressurreição, outros não. E assim o Evangelho seguiu até os dias de hoje, com essas adversidades dentro das igrejas, e essas são as maneiras da qual até os dias de hoje se adoram a Deus, desde que esses evangelhos anunciados tivessem como Jesus o único Salvador, Jesus, o Messias, o enviado de Deus. E seguiu até os dias de hoje, durando-se mais de 2000 anos. E nós sabemos que não foi em vão, porque no dia da ressurreição, muitos que vão ver esse vídeo também vão ver que vai ressuscitar, serão ressuscitados muitos, milhares, incontáveis pessoas que deu testemunho, se batizando nas águas, confessando que iria morrer e saindo dela, dizendo que um dia iria ressuscitar. Então são muitos que vão ter direito à vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Seja ele guardando o sábado, guardando o domingo, descansando o domingo,
tendo Maria como personagem, não tendo Maria como personagem, pagando ou dando o dízimo, ou não dando o dízimo. Muitos serão ressuscitados pela sua crença em Jesus, e não pelo sábado, domingo, ou Maria, ou o que quer que seja. Portanto, as 7 cartas foram endereçadas a essas maneiras de adorar a Jesus, seguir a Jesus. Isso fez com que muitos chegaram a Cristo. Agora, nos dias de hoje, o Evangelho tomou uma direção um pouco complicada, porque os líderes que ficou à frente do cristianismo foram pessoas passadas de geração para geração, mas geração essa sendo filho, netos de líderes religiosos. Hoje eles abraçaram essas igrejas, e estão anunciando o Evangelho de fora do reino dos céus, às portas, anunciando apenas o que há lá dentro do reino dos céus, e com o intuito mercenário, com esse intuito de se dar bem e ganhar dinheiro, coisa que o Evangelho não condena. Não é condenado um cristão ser afortunado, ter dinheiro, pois o Evangelho é rico, é riquíssimo em capitais. Não é condenado ser rico. Condenado, sim, é ter o amor ao dinheiro e não a quem a ele está anunciando. Então, assim, o Evangelho, como foi dado início lá em Israel, ele seria anunciado o fim nos confins da terra, cujo esses confins é a América do Sul. Aqui dará-se início a Nova Jerusalém. É isso. Nós estamos vivendo um período em que a América do Sul, em especial o Brasil, está sendo envergonhado, está passando por situações difíceis, ridicularizado. Mas isso terá um fim, e a América do Sul, em especial o Brasil, será e sairá daqui esse que as 7 cartas anunciam para todas as maneiras de que se chegasse a Jesus. Sempre os últimos dizeres da carta diz que ao que vencer, darei de comer do maná. E ao que vencer, farei coluna. As cartas sempre diz isso, que um iria vencer. E esse é que comandaria tudo. Daria, sim, fim ao Evangelho da ressurreição e
depois abriria-se o Evangelho eterno, aquele tão sonhado, que ninguém iria morrer mais, não iria passar por isso. E isso quem iria fazer e irá fazer é um homem, cujo próprio livro diz isso. A intenção de Deus sempre foi de que o homem é que dominasse a terra. Aquilo que aconteceu com Adão foi adiado por uns tempos. Aquilo que iria ser feito com Adão foi adiado por uns tempos e não desistido por Deus. O que Deus prometeu fazer com Adão, fará com outro homem. E esse, depois da morte e ressurreição de Cristo, abriu seu caminho para que outro, no final do Evangelho da ressurreição, fizessem tudo isso, que seria o novo Adão. É isso do Evangelho de hoje. Portanto, o novo céu, a nova terra, será aqui no Brasil ou na América do Sul, onde todos esses povos que estão ridicularizando o país, ridicularizando a América do Sul, nos tornando inferior, vão ter que se curvar a nós, a um que daqui sairá para comandar o Evangelho eterno, aquilo que Adão não fez. Esse fará, e fará com todo o prazer, com todo o poder e glória, assim está escrito. Portanto, essas coisas que acontecem no Brasil é mesmo que chamar Brasil de Nazaré. Na época que surgiu Jesus, Nazaré não teria e não tinha valor algum quem nascesse nessa região. E hoje nós estamos sendo hostilizados, mas isso acontecerá por pouco tempo. Depois terão que vir sobre nós. E daqui é que surgirá um novo mundo com a justiça divina, a justiça de Deus. Excedi um pouco esse vídeo devido ao tamanho do assunto. Até o próximo vídeo.